Oi, pessoal, tudo bem? Antes de começar a aula, eu quero falar de resumo com vocês, né? Eu tenho percebido que muitas pessoas me perguntam se é mesmo para fazer o resumo, se é necessário, enquanto outras pessoas acabam copiando o texto inteiro e acabam escrevendo muito, né? E eu queria esclarecer o que eu penso em relação a isso. É assim, vocês não estão mais no ensino fundamental 1, né? Lá você tinha que escrever bastante mesmo, tinha que escrever até doer o dedo, porque é assim que se aprende a ler e escrever corretamente, né? Só que agora não é mais necessário, não é isso que eu espero de vocês, ok? Quando eu peço para fazer um resumo, eu estou pedindo para vocês pegarem uma informação, né, em grande quantidade e selecionar daquela informação aquilo que você acha essencial para você entender o texto, ok? É como se você compactasse um arquivo, certo? E assim, cada pessoa ela vai fazer um resumo de um jeito, porque cada pessoa tem um jeito de entender as coisas. Então, quando eu peço para fazer o resumo, é para você pegar aquela informação e é como se fosse para você explicar para você mesmo, certo? É como se você estivesse dando uma aula para você mesmo. Você vai pegar ali o que você acha essencial, aquilo que você precisa lembrar, aquilo que você acha importante e fazer a anotação daquilo, certo? E assim, né, não se preocupem, esqueçam a aula de português. Vocês podem fazer esse resumo do jeito que vocês quiserem, né? Pode desenhar, pode pintar, faz do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, aqui eu fiz uma série de desenhos aqui de como eu faço um resumo, né? Para todas as provas que eu já estudei, vestibular, concurso, e deram muito, esses resumos sempre deram muito certo, né? Por exemplo, aqui eu tenho essa técnica de desenho, né? Então eu aproveitei para desenhar. É claro que eu fiz isso para explicar para vocês também, né? Mas isso é uma forma de eu explicar, né? Para mim mesmo a matéria. E aqui do lado eu anoto só aquilo que é extremamente essencial, né? Nessa coluna aqui do lado. Aqui outros exemplos. Foi sempre assim que eu estudei para vestibular, concurso e tal. Então, e vocês não precisam saber desenhar, se quiser desenhar pode, se quiser fazer no Minecraft pode, façam o que vocês quiserem, tá? Esqueçam a aula de português, esquece aquele resumo certinho que a professora de português ensina para fazer. Eu vou trocar a palavra resumo pela palavra anotações, certo? Quando você está na faculdade, como que é a aula na faculdade? O professor vai lá, fica falando a aula inteira, apresenta o PowerPoint. Se você quiser copiar, beleza. Se não quiser também, problema seu, né? Então você tem que anotar alguma coisa, porque senão vai chegar na hora da prova do trabalho e você vai se dar mal. Eu quero fazer mais ou menos a mesma coisa com vocês, tá? Vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Façam anotações, do jeito que vocês quiserem, certo? Como se vocês estivessem explicando para vocês mesmos, para poder entender e memorizar a matéria, certo? Então é isso aí. Oi, pessoal, essa é a aula 16 e a gente ainda está tratando da emancipação política do Brasil, né? Só lembrando que emancipação é você se tornar independente, certo? E nós vamos falar da vinda da família real portuguesa para cá em 1808 até a independência em 1822. Bom, o que aconteceu, né, em 1808? Por que que a família real portuguesa que vivia lá em Lisboa veio para a colônia, né, que era chamada de Brasil na época, né? Lembra da história do Napoleão? Então, ele decretou o bloqueio continental, né, que a gente tratou na aula retrasada, que é essa linha aqui, como ele queria ferrar os ingleses, né, e ele estava dominando a Europa, ele falou: bom, agora a gente vai proibir os ingleses de vender e comprar do pessoal aqui da Europa continental e assim a gente prejudica eles economicamente, né? Só que Portugal sempre foi brother da Inglaterra, né? Sempre foi. E ele furava esse bloqueio e dava um jeitinho aqui de ajudar os ingleses. O que que o Napoleão fez?
mandou invadir os portugueses, entendeu? Mandou as tropas invadirem Portugal. E qual foi a reação da família? Qual foi a decisão da família real portuguesa? Mudar para a colônia, né? Mudar para o Brasil. Alguns usam a palavra mudar, outros usam a palavra fugir, né? Eles fugiram mesmo, eles foram ajudados pela Inglaterra, né? Foram escoltados e tal. E cerca de 10 mil a 15 mil pessoas, né? Da nobreza, da corte portuguesa vieram, fizeram a viagem, atravessaram o Atlântico e foram para o Rio de Janeiro, chegando lá em 1808, né? Bom, e qual que é a grande questão disso, né? É que o centro do Império Português deixou de ser Portugal, deixou de ser Lisboa e passou a ser o Rio de Janeiro, né? Essa é uma grande mudança. E nesse momento, em 1808, a colônia ficou mais importante do que a metrópole, né? Ela se tornou o centro, ela se tornou a metrópole, né? Aí isso dá um nó na cabeça das pessoas, né? Da época, né? Bom, se já que a gente agora é o centro do império, a gente tem que continuar, a gente vai continuar a ser colônia, né? A família real portuguesa está morando aqui no Rio de Janeiro, aqui e a gente vai continuar sendo colônia com eles morando aqui, né? Aí essa que é a grande questão para a época, que leva à independência aí alguns anos depois. Bom, e Dom João, né, que era o rei de Portugal na época, Dom João VI, fez uma série de mudanças, né, por conta dessa vinda para o Brasil. Antes de 1808, vigorava o Pacto Colonial, né, o Brasil era uma colônia mesmo, e você só podia fazer comércio com Portugal. Você não podia vender para os Estados Unidos, nem para a Inglaterra, nem para a Índia, nem para a China. Era só Portugal. Aí Portugal vendia para quem eles quisessem. Nós éramos porque aqui era colônia de Portugal, né? Após 1808, houve a abertura dos portos às nações amigas, né? Ou seja, quebrou-se o pacto colonial. Ou seja, o Brasil, né, que a gente já pode falar que era Brasil na época, pode fazer comércio em qualquer lugar do mundo, né? Então aqui está representado. Antes era só isso aqui que podia fazer, em vermelho. Aí depois liberou, né? Eu vou lá na Índia, eu vou na Argentina, eu vou na Inglaterra principalmente. Só que tem uma questão, né? Sempre tem um lado ruim, né? Assim, parece que as coisas nunca dão certo totalmente para o Brasil, né? Porque a Inglaterra era a protetora dos portugueses, né? Sempre eles há um bom tempo que já que eles eram o protetor dos portugueses. E com isso eles acabaram levando vantagens comerciais, né? Isso baseado em tratados mesmo, né? Porque eles eram muito bons em comércio, né? Era a nação mais economicamente mais desenvolvida da época. E eles já eram industrializados na época, né? Já tinha a Revolução Industrial que foi lá e eles queriam despejar aquelas mercadorias pelo mundo afora, né? E um desses lugares era o Brasil, que já era um lugar importante, né? Na época, já era uma economia importante, né? No começo do século XIX, pode-se dizer que o Brasil era mais importante do que os Estados Unidos, entendeu? Depois a coisa vai mudando. Bom, e a administração joanina? Joanina quer dizer que é do Dom João, né? O que ele fez? Ele modernizou o Rio de Janeiro. Aquela coisa, a corte portuguesa veio para cá. Já que eles iam morar aqui, então vamos dar uma reformada na casa, né? Porque a colônia tem um status inferior à metrópole, né? Então era tudo muito tosco, né? Eles achavam aquilo horroroso, né? Mais ou menos que nem a gente pensa hoje ainda, né? Esse pensamento eurocêntrico de que a Europa é bom e aqui é ruim, e a gente acaba mantendo isso até hoje, né? É uma coisa que a gente tem que superar. E eles tinham que modernizar, né? Já que a gente está aqui, né, no Brasil, então vamos dar um jeito nisso aqui, vamos dar uma cara europeia, né, para esse lugar quente, tropical, né, que as pessoas ficam suando o tempo todo, né? E o que ele fez? Ele ampliou a área do Rio de Janeiro, abriu grandes vias públicas, né, para circulação de pessoas e mercadorias também, né? Porque antes o Rio de Janeiro tinha por exemplo, um traçado assim, né? Mais medieval, né? De vielas, de caminhos tortuosos, né?
Para chegar no porto era difícil, era tipo o que a gente chama de quebrado hoje em dia, né? Aí o Dom João vai lá e faz uma coisa assim, mas de urbanização mesmo, desenhada, né, por engenheiros militares e tal. Aí vem essa ideia da civilização. Bom, o que mais ele fez? Ele criou a imprensa régia, né? Ali foi publicado o primeiro jornal no Brasil. Ele criou o Banco do Brasil, sim, esse Banco do Brasil que existe hoje, tá? Ele criou. Só que tem sempre o lado ruim da história também. Quando ele foi embora, ele rapou todo o dinheiro do Banco do Brasil e levou para Portugal. Tá? A injustiça já não é de hoje, não, tá, gente? Que a gente se ferra. Que foi o primeiro banco brasileiro. Ele criou a Academia Militar e da Marinha, a Real Biblioteca, que é a atual Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é uma biblioteca gigantesca. Eu acho que é a maior da América Latina, hein? Muito, muito impressionante. Teatro, Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, que hoje é a atual é a Escola de Belas Artes. Ele criou o Museu Nacional também, que vocês devem lembrar que foi aquele museu que pegou fogo em 2018, tá? Aquele museu gigante, importantíssimo, um museu muito legal. Não é aquele museu chato, é um museu de história natural, né? Então tem dinossauro, tem meteorito, tinha lá o crânio da Luzia, né? Que pegou fogo, sabe-se lá onde foi parar. Acharam o crânio, né? Mas aquelas coisas, né? Que a gente tem que aguentar. Mas ele está sendo reconstruído e vai reabrir aí. Esse museu é bem legal. Bom, outra coisa, ele trouxe a tal da missão francesa também, né? E o que foi a missão francesa? Ele pegou um grupo lá de professores, arquitetos, artistas, músicos, lá da França, que era o país culturalmente mais desenvolvido da época, e trouxe para o Brasil para ensinar, né, os, o pessoal daqui a artes, ofícios e ciências e tal, né? Isso foi uma coisa muito positiva. Todas aquelas pinturas que a gente vê, né, dos escravos na época, do Debré, né, aquelas pinturas famosas que mostram o escravo sendo chicoteado, né, aquela coisa horrorosa que mostra a sociedade na época começo do século XIX, né, foram feitas por esses caras aí, né. E eles vieram pesquisar o Brasil também, né, ver o que, que tinha aqui, porque ninguém sabia. Né, que país maluco é aquele que tem cheio de floresta, né, e aquela coisa exuberante, né, com aquelas árvores gigantescas, coisa que é totalmente diferente da Europa. Bom, pessoal, continuando essa história de, desse caminho de chegar na independência do Brasil, aí no meio teve a tal da Revolução Pernambucana, em 1817. Né? O Dom João fez várias melhorias no Rio de Janeiro, na região sudeste, né? Ele favoreceu a elite que tinha por aqui, né? Se aproximou a elite do local com os nobres portugueses, né? Só que para fazer isso ele tinha que cobrar altos impostos, né? Não é do nada que esse dinheiro ia vir. E isso começou a deixar o pessoal meio bravo, né? E lá em Pernambuco, o pessoal começou a criticar os privilégios dos portugueses, os portugueses de Portugal, porque nessa época começou a aparecer a diferença entre os portugueses, os nascidos aqui e os portugueses nascidos em Portugal. Começou uma treta nessa época, né? E eles tinham, os portugueses de lá tinham privilégios, né? Porque aqui ainda era colônia. Aí os pernambucanos expulsaram o governador e formaram uma república, em 1817. E outros estados do Nordeste ali começaram a imitar, né? Começaram a fazer a mesma coisa. Mas essa república durou só 2 meses, né? Aí depois voltou tudo a ser como era antes, as pessoas foram enforcadas e tudo voltou a ser como era antes, com privilégios para os brancos e ricos e discriminação para os pobres, negros e mestiços. Exatamente como é hoje, certo? Continua sendo hoje, 200 anos depois, continua sendo desse jeito, né? Só que teve uma questão disso tudo, né? Porque Pernambuco foi a primeira província a declarar a independência. Né? Então, os caras viram que estava para acontecer a independência, que o Brasil, que isso aqui ia virar o Brasil e ia deixar de ser colônia de Portugal. Estava prestes a acontecer. Bom, a pressão das cortes portuguesas e a independência do Brasil em 1822.
Assim, ficou gente lá em Portugal, né? Teve um pessoal que ficou lá. E eles estavam insatisfeitos com o deslocamento do poder, centro de poder para o Brasil, né? Eles estavam tendo que aguentar Napoleão lá, a guerra, um monte de coisa. E assim, o Brasil estava se descolonizando e Portugal era um país que vivia às custas do Brasil, não tinha indústria, que nem a Inglaterra tinha. Era um país sanguessuga, né? Era parasita, eles viviam de sugar a colônia. E eles estavam ficando putos com esse negócio do Brasil se separar, né? Eles começaram a exigir a volta do rei, né? Falar, ó, volta para cá. Eles exigindo a volta do rei e ele acabou voltando mesmo, né, para Portugal, o Dom João VI. Só que ele foi malandro, ele deixou o filho dele, o Pedro, aqui, né, para garantir para a família dele a continuidade da nobreza, né, e dessa relação, né, entre Portugal e Brasil. E o Pedro ficou como regente do Brasil. O regente vem de rei, né? Aquele que rege, aquele que comanda, que nem o cara que rege a orquestra, né? Só que as cortes portuguesas não sossegaram. Eles queriam que o Dom Pedro também voltasse para Portugal. Aí o Dom Pedro, nessa época, ele ficou naquela situação, né? Você tinha de um lado as elites brasileiras, que já eram muito poderosas e ricas, né? As elites agrárias, as elites urbanas, e por outro lado tinha as cortes portuguesas pressionando. O que o Dom Pedro fez? Ele decidiu ficar. Ele falou, vou ficar no Brasil. É o tal do dia do fico, né, que tem esse nome estranho. Né? Os portugueses eles têm esse jeito engraçado de falar, né? Dia do fico é o dia que o Dom Pedro ficou, ele decidiu ficar no Brasil. Eu fico, né? Eu acho bem engraçado o jeito que os portugueses falam. E, e ele continuou sendo pressionado, né, pelas cortes portuguesas, volta, não volta. E essa elite do Brasil, que nessa época já era bem rica, né? O Brasil já era um país, já era uma potência, se pode se dizer assim, né? Não era industrializada, mas do ponto de vista agrário era uma potência. E o que aconteceu? Fica esse jogo de vai não vai e em 1822 o Dom Pedro decide romper com Portugal. Esquece Portugal e eu vou declarar a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Aí tem aquela história do grito, independência ou morte, né? Que ninguém sabe se foi bem isso, né? Tem aquela pintura enorme do Pedro Américo, que representa isso, que está lá no Museu do Ipiranga, que está fechado, acho que há 10 anos já, né? O que é uma pena, mas acho que vai abrir o ano que vem. Vai abrir em 2022, acho que vai abrir, né? Que vai fazer dois séculos da independência. E é isso, o Dom Pedro ele se torna imperador do Brasil. O Brasil se torna um império, né? Aí vai ter o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, né? Que vai ser quase todo o século XIX. Né? E aquela coisa, né? Na independência do Brasil não é todo mundo que era favorável, eu achava lindo e maravilhoso. Tinha as pessoas que eram muito ligadas a Portugal ainda, porque as pessoas eram portuguesas, né? Não dá para falar de um dia para o outro vira a chave e a gente vira brasileiro. Não. Brasileiro é uma coisa que vai demorar para ser construída. É só lá no século XX que você vai ter uma ideia de brasileiro, né? De Brasil, da mistura dos portugueses, dos negros e dos índios. Nessa época era todo mundo português, entendeu? Não dá para você falar, ó, mudou. O que tinha eram interesses econômicos, né? E é isso que interessava. E as elites favoráveis à independência era o pessoal aqui do sul, do centro, do sul, né? Que era um pessoal mais alinhado com as ideias liberais da Europa, né? O José Bonifácio, que é um cara que fazia a cabeça do Dom Pedro, né? Eles eram mais burgueses, né? Enquanto isso, lá no Nordeste, você tinha aquelas elites mais conservadoras, ligadas aos grandes fazendeiros, né? Aqueles caras, os coronéis, né? Que eram mais alinhados com a ideia de Portugal. Então não foi assim uma coisa, opa, vamos todo mundo dar um pé em Portugal e fazer aqui o Brasil. Bom, é isso, gente. Obrigado. Até a próxima aula.